E aí, Brasil? Eu sou o Ricardo e hoje eu vou defender o presidente Jair Bolsonaro neste debate que vai pegar fogo. Preparem-se porque os fatos vão falar mais alto que a narrativa da esquerda. Bolsonaro foi o presidente que enfrentou a maior pandemia do século, manteve a economia funcionando e ainda assim é atacado injustamente pela mídia e pelos adversários políticos. Olá a todos! Meu nome é Fernando. Estou aqui para defender o presidente Lula, o maior líder popular que este país já teve. Pode vir com seus argumentos, Ricardo, porque a verdade dos números e da história está do nosso lado. Lula tirou mais de 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema, segundo dados do Banco Mundial. Criou políticas públicas estruturantes como o Bolsa Família, que virou referência mundial, e colocou o Brasil como sexta economia do planeta. Isso não acontece por acaso, isso é gestão competente. 36 milhões, mas a que custo? O Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história não só do Brasil, mas da América Latina. Foram bilhões de reais desviados da Petrobras, empreiteiras pagando propina sistemática, políticos do PT presos, diretores da estatal condenados. A Lava Jato mostrou para o mundo inteiro a podridão que era aquele governo. Vamos falar de corrupção então, Ricardo? Ótimo! O governo Bolsonaro teve rachadinha dos filhos, orçamento secreto de quase 20 bilhões de reais sem transparência nenhuma, compra superfaturada de vacinas durante a pandemia, joias da Arábia Saudita escondidas, sigilo de 100 anos em cartão corporativo. A grande diferença é que no governo Lula, as instituições investigaram, prenderam e condenaram. No governo Bolsonaro, tentaram abafar tudo e atacar quem investigava. Abafar? A Polícia Federal funcionou com total independência no governo Bolsonaro. O próprio presidente disse publicamente diversas vezes que não interferiria nas investigações. Diferente do Lula, que tentou aparelhar a PF, indicou ministros do Supremo alinhados ideologicamente com o PT e usou a máquina pública para se proteger. Esse é o padrão clássico da esquerda, controlar as instituições para garantir impunidade. Aparelhar instituições, você diz, Ricardo? Me responda uma coisa. Quem trocou o diretor-geral da Polícia Federal no meio de investigações que envolviam os próprios filhos? Quem ameaçou o Supremo Tribunal Federal publicamente em lives e manifestações? Quem incentivou manifestações golpistas pedindo o fechamento do Congresso Nacional e intervenção militar? Bolsonaro atacou a democracia brasileira de forma sistemática durante todo o mandato. Manifestações golpistas, você chama? As pessoas foram para as ruas exercer o direito constitucional de protestar pacificamente contra abusos do Supremo Tribunal Federal, contra prisões arbitrárias de cidadãos por opinião, contra a censura prévia a jornalistas e formadores de opinião. O Bolsonaro sempre defendeu a liberdade de expressão, algo que incomoda profundamente a esquerda, que adora censurar qualquer opinião contrária à narrativa oficial. Liberdade de expressão não é espalhar fake news sobre urnas eletrônicas, Ricardo. O Bolsonaro passou 4 anos inteiros atacando o sistema eleitoral brasileiro sem apresentar uma única prova sequer de fraude. Colocou em dúvida a credibilidade da democracia apenas para alimentar sua base radical e criar narrativa de perseguição. Isso não é defesa de liberdade, isso é ataque às instituições democráticas. Sistema eleitoral que precisa ser auditável e transparente. Democracia forte e consolidada aceita questionamentos e auditorias permanentes. O que a esquerda não aceita é transparência total nos processos. Agora vamos falar de economia. Durante a pandemia de Covid-19, o Bolsonaro criou o maior programa de auxílio emergencial da história deste país. Foram R$ 600 mensais para mais de 60 milhões de brasileiros, salvando famílias da fome. Auxílio que ele resistiu bravamente em criar, Ricardo. Foi o Congresso Nacional que teve que pressionar o governo para liberar os recursos. E depois de criticar duramente o Bolsa Família durante anos, chamando de Bolsa Esmola e Bolsa Bandido, o Bolsonaro inflou o programa com outro nome e gastou muito mais apenas para fins eleitorais claros. Isso é populismo da pior espécie, populismo eleitoreiro e irresponsável.
Populismo é o Lula prometendo picanha e cerveja gelada para todo mundo enquanto quebra o teto de gastos? O Bolsonaro fez reformas estruturais difíceis, como a reforma da Previdência, que o PT e a esquerda travaram durante anos para manter privilégios. Essa reforma sozinha vai economizar mais de R$ 1 trilhão nos próximos 10 anos para os cofres públicos brasileiros. Reforma que tirou direitos históricos dos trabalhadores. E convenientemente você esquece que a economia no governo Bolsonaro teve o pior desempenho em décadas. Tivemos inflação chegando a 2 dígitos, desemprego batendo recorde com mais de 14 milhões de brasileiros sem trabalho, poder de compra do brasileiro completamente destruído. As pessoas estavam literalmente comendo o osso, Ricardo. Voltamos ao mapa da fome. Inflação global pós-pandemia que atingiu todos os países desenvolvidos e emergentes. Os Estados Unidos tiveram inflação recorde. A Europa sofreu crise energética brutal. Todos os países sofreram com isso. O Bolsonaro manteve a economia funcionando enquanto governadores petistas e de esquerda fechavam tudo, irresponsavelmente. E o agronegócio brasileiro bateu recordes históricos de produção e exportação, sustentando o país durante toda a crise. Agronegócio que já era extremamente forte e crescia antes do Bolsonaro. E enquanto o agro batia recorde de exportação com dólar alto, o brasileiro comum não conseguia comprar comida básica no mercado. A concentração de renda aumentou brutalmente no governo Bolsonaro. Os ricos ficaram exponencialmente mais ricos, enquanto os pobres ficaram muito mais pobres. A desigualdade social explodiu. Papo típico de socialista que não entende de economia. O Lula criou artificialmente uma classe média com crédito fácil que depois quebrou toda na crise da Dilma. O Bolsonaro governou durante uma pandemia mundial sem precedentes, algo que nenhum presidente brasileiro enfrentou antes. E mesmo assim, manteve o país de pé, enquanto a oposição de esquerda torcia abertamente pelo caos. Torcia para o caos? Nós torcíamos por vacinas, Ricardo. O Bolsonaro recusou 44 ofertas de vacinas da Pfizer, debuxou publicamente da empresa, espalhou desinformação científica sobre imunizantes. Foram 600 mil mortes por Covid-19. Muitas delas poderiam ter sido evitadas com uma gestão minimamente responsável e científica da pandemia. O Brasil vacinou rapidamente quando as vacinas finalmente chegaram ao país. E o Bolsonaro defendeu o tratamento precoce, a liberdade de escolha médica entre paciente e profissional de saúde. Não foi ele quem liberou 40 mil criminosos perigosos das prisões, alegando risco de pandemia, como alguns governadores irresponsavelmente fizeram. Tratamento precoce sem nenhuma eficácia científica comprovada. A cloroquina virou piada internacional. O Brasil virou motivo de chacota no mundo científico. E sobre prisões, vamos falar do indulto escandaloso que Bolsonaro deu para policiais condenados por crimes hediondos? Isso sim é passar a mão na cabeça de criminosos violentos. Policiais que arriscam a vida diariamente defendendo a sociedade brasileira. Agora, vamos ao meio ambiente, já que a esquerda adora esse tema para atacar. O Bolsonaro defendeu o desenvolvimento sustentável e soberano da Amazônia. Aquela região imensa precisa crescer economicamente, gerar empregos e renda. Não pode ser tratada como um museu intocável enquanto a população local vive na miséria. Desenvolvimento sustentável com desmatamento explodindo? O desmatamento da Amazônia aumentou drasticamente no governo Bolsonaro, batendo recordes anuais seguidos. A imagem do Brasil foi completamente destruída internacionalmente. Países europeus ameaçaram parar de comprar produtos brasileiros. Queimadas bateram recordes históricos. O ministro do Meio Ambiente passou a boiada mesmo, como ele próprio admitiu em reunião ministerial. 10% da Amazônia brasileira ficaram totalmente preservados até hoje. O Brasil é o país que mais preserva meio ambiente no mundo inteiro. Mas a esquerda internacionalista quer que continuemos pobres preservando tudo, enquanto países desenvolvidos já desmataram completamente seus territórios no passado e agora dão lição de moral hipócrita. 96% que está diminuindo ano após ano. E não estamos falando de desmatar tudo como fizeram países desenvolvidos. Estamos falando de frear o aumento absurdo e irresponsável que aconteceu. O governo Lula tinha políticas eficientes de fiscalização que funcionavam e reduziram drasticamente o desmatamento. Bolsonaro desmontou completamente toda a estrutura de proteção ambiental.
comunidade acadêmica que vive em bolha ideológica de esquerda. As universidades federais viraram antros de militância política partidária. O Bolsonaro defendeu eficiência no gasto público educacional. Não é questão de cortar dinheiro por cortar, é questão de gastar melhor os recursos limitados do contribuinte. Gastando melhor com orçamento secreto, então? Quase 20 bilhões de reais liberados sem nenhuma transparência para garantir votos no Congresso Nacional. Essa é a eficiência administrativa que você tanto defende? O governo Bolsonaro foi um dos mais opacos e secretos da história recente brasileira. Opaco é o aparelhamento sistemático que o PT fez durante 14 anos. Loteamento completo de estatais estratégicas, indicações puramente políticas em todas as áreas sensíveis do governo. O Bolsonaro tentou limpar essa sujeira institucional toda, mas a resistência da velha política foi gigantesca. Limpar nomeando general para absolutamente tudo? Militarização excessiva e desnecessária do governo civil? Ministros completamente sem qualificação técnica nenhuma, nepotismo escancarado com filhos ocupando espaços estratégicos de poder. A família Bolsonaro inteira transformou o Palácio do Planalto em escritório do negócio familiar. Filhos que foram eleitos democraticamente pelo voto popular, muito diferente de mensaleiros profissionais e tesoureiros corruptos do PT que estavam no governo apenas para desviar sistematicamente dinheiro público. E vamos falar da segurança pública. Bolsonaro facilitou o acesso legal a armas para o cidadão de bem finalmente poder se defender. Cidadão de bem armado com um fuzil dentro de casa? O Brasil bateu recordes seguidos de mortes violentas durante o governo. Mais armas circulando nas ruas não trouxe absolutamente nada de segurança. Pelo contrário, trouxe mais tragédias familiares, mais feminicídios, mais mortes acidentais de crianças. A política armamentista fracassou completamente na prática. Fracassou foi a política desarmamentista que deixou o brasileiro honesto completamente indefeso, enquanto bandidos andam armados até os dentes com metralhadoras. O direito constitucional à legítima defesa precisa ser respeitado. O Bolsonaro devolveu esse direito fundamental ao povo brasileiro. Povo que agora convive com milícias armadas controlando territórios. E sobre política externa? Bolsonaro isolou completamente o Brasil no cenário internacional, brigou desnecessariamente com parceiros comerciais históricos, se alinhou exclusivamente a governos de extrema-direita. Perdemos completamente o protagonismo geopolítico que tínhamos. Protagonismo ou subserviência submissa? O Bolsonaro não se curvou para ditaduras sanguinárias como Venezuela e Cuba, diferente do Lula, que abraçava Maduro e Fidel Castro. Defendeu corajosamente valores ocidentais, liberdade econômica e aliança estratégica com Estados Unidos e Israel. Aliança que nos transformou em capacho internacional. E defender ditaduras. Bolsonaro elogiou abertamente a ditadura militar brasileira, defendeu publicamente torturadores como Carlos Alberto Brilhante Ustra, atacou sistematicamente direitos humanos fundamentais, saudosismo autoritário que envergonha o país internacionalmente. Envergonha é ter um ex-presidente condenado em 3 instâncias judiciais diferentes voltando ao poder. O Lula foi preso, ficou 580 dias encarcerado, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e conseguiu reverter tudo isso por tecnicalidades jurídicas. Isso sim é absolutamente vergonhoso para a democracia. Tecnicalidades jurídicas? Foi anulado porque o juiz Sérgio Moro era completamente parcial. Ele estava combinando ilegalmente com procuradores, violando todas as regras básicas do jogo processual. A Lava Jato inteira foi lawfare puro, perseguição política orquestrada para tirar Lula das eleições presidenciais. Lawfare é o termo conveniente que a esquerda corrupta usa quando finalmente pegam os ladrões. Mensalão, Petrolão, tudo isso aconteceu de verdade e está completamente documentado em processos. O PT roubou sistematicamente este país durante anos e agora se faz cinicamente de vítima inocente. E as rachadinhas comprovadas? E os 97 imóveis comprados em dinheiro vivo pela família Bolsonaro? E as joias milionárias da Arábia Saudita que tentaram esconder do país? E os depósitos suspeitos de Queiroz? Corrupção tem dos dois lados claramente, Ricardo, mas um lado pelo menos investigou honestamente a si mesmo. Investigações ainda em andamento, sem condenação, muito diferente do PT que aparelhou completamente tudo para se proteger. E as obras superfaturadas do PAC do Lula? Superfaturamento escandaloso em absolutamente todas, aeroportos inacabados até hoje, estádios da Copa completamente abandonados. Foram bilhões de reais jogados literalmente no lixo. PAC que construiu infraestrutura real e funcional,
Estradas, portos modernos, aeroportos que estão funcionando perfeitamente até hoje. O Bolsonaro passou 4 anos inteiros sem entregar uma única obra relevante de infraestrutura. 0 infraestrutura nova construída. Porque indou um país completamente quebrado economicamente. O TT deixou o Brasil em recessão técnica profunda, impeachment da Dilma por irresponsabilidade fiscal, maior crise econômica da história republicana. Bolsonaro teve que reconstruir, literalmente, dos escombros deixados. Reconstruir cortando todos os programas sociais? Reconstruir aumentando dramaticamente fome e miséria extrema? Todos os índices sociais pioraram drasticamente no governo Bolsonaro. O Brasil voltou oficialmente para o mapa da fome da ONU, depois de ter saído. Consequência direta de pandemia global devastadora. E agora o Lula volta prometendo tudo de novo, gastando dinheiro público que não existe, aumentando impostos sobre a classe média, quebrando o teto de gastos fiscais. Vai quebrar o país novamente, como a Dilma fez. Teto de gastos que o próprio Bolsonaro furou completamente para fins puramente eleitorais. E investimento social não é gasto perdido, é investimento estratégico em pessoas. País que não cuida adequadamente do seu povo não se desenvolve sustentavelmente. País que não tem responsabilidade fiscal quebra inevitavelmente. O Bolsonaro entregou a economia relativamente estável, inflação começando finalmente a cair, juros sendo controlados. O mercado financeiro estava otimista até a volta iminente do PT ao poder. Otimista com inflação de 2 dígitos persistente, com desemprego recorde histórico, com brasileiro passando fome comprando osso. Você vive em qual Brasil paralelo, Ricardo? O Lula voltou exatamente porque o povo brasileiro estava completamente desesperado. Voltou com manipulação midiática massiva, fake news sistemáticas contra Bolsonaro, censura judicial a opositores políticos. A eleição foi disputada nos limites questionáveis da legalidade. Houve irregularidades graves que precisam ser investigadas profundamente. Lá vem você de novo com teoria de conspiração infundada. Bolsonaro perdeu simplesmente porque foi um governo absolutamente desastroso. 60 milhões de brasileiros votaram conscientemente pela mudança necessária. Isso é democracia funcionando, aceita que dói menos. 60 milhões contra 58 milhões. Foi disputadíssimo exatamente porque milhões de brasileiros conscientes reconhecem o trabalho sério do Bolsonaro. Ele será lembrado historicamente como o presidente corajoso que enfrentou pandemia mundial e manteve o país funcionando. Será lembrado tristemente pelas 600 mil mortes evitáveis, pelo negacionismo científico grotesco, pelos ataques diários à democracia, pela destruição ambiental sem precedentes. Um governo que manchou profundamente a história da República Brasileira. Manchou foi o PT com a sua corrupção sistêmica e estrutural, mas o povo brasileiro é sábio e logo verá que estamos voltando exatamente ao mesmo caminho destrutivo de sempre. Promessas populistas vazias, gastos públicos irresponsáveis e aparelhamento total do Estado brasileiro. O povo brasileiro já viu tudo e por isso escolheu Lula democraticamente novamente. Escolheu experiência comprovada, escolheu quem governou extremamente bem antes e escolheu esperança real ao invés de ódio e divisão constante. Brasil, eu encerro esse debate intenso pedindo a todos vocês, deixem nos comentários aqui embaixo se vocês apoiam Bolsonaro, se vocês acreditam em liberdade individual, em responsabilidade fiscal, em respeito às instituições democráticas, digam Bolsonaro nos comentários. Vamos mostrar que somos maioria neste país. E eu peço a todos vocês que apoiam Lula que deixem também nos comentários. Se vocês acreditam em justiça social verdadeira, em cuidado genuíno com o povo, em políticas públicas que realmente funcionam, digam Lula nos comentários. Vamos mostrar a força do povo brasileiro unido.